Buenas, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo sua aula. Bom, física, a gente vai fazer uma revisão. Esse assunto aqui a gente deu na aula do Google Meet da semana passada, mas eu vou fazer uma revisão aqui e a gente vai, através desse texto aqui do Mundo Física, ver o que são vetores. Primeiro, a gente vai ver aí grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandeza escalar, grandeza vetorial. Tá aqui, ó. Grandeza escalar, grandeza vetorial. A gente viu que a grandeza escalar, ela tinha uma característica. Ela precisa somente de um número e sua unidade. Que número é esse daqui? Esse número aqui a gente viu na aula do Meet da semana passada. E ele era a intensidade, ele era o módulo da coisa, né? E a sua unidade. Por exemplo, se eu tinha, a gente viu essa grandeza chamada distância, né? Tá faltando um acento aqui. Ela era uma grandeza escalar. Por quê? Porque, por exemplo, eu podia representar uma distância com um número 5, que é esse número, a unidade. Unidade de distância, metro, então pode ser quilômetro, então pode ser centímetro. Então, né? Vamos botar aqui metro. Então, 5 metros a distância. Então, a distância, ela era uma grandeza escalar. Só que existem algumas grandezas físicas que elas não podem, não devem, não funcionam se eu representar só com um número e a unidade. O nome dessas grandezas aí são grandezas vetoriais. Então, as grandezas vetoriais, elas têm essa característica aqui. Ela precisa do módulo, direção e sentido para ficar perfeitamente representada. É o módulo direção e sentido. A gente viu que para saber, para compreender uma grandeza vetorial, a gente tinha que compreender um negócio chamado vetor. Então, o vetor, ele é uma entidade matemática e ele tem uma representação. Ele tem a representação de uma seta. Vou tentar fazer essa seta maior aqui. Ele tem a representação de uma seta e essa seta tem início e tem fim, óbvio. Aqui. Eu tenho aqui a representação de um vetor. Vocês estão vendo aqui embaixo a representação de um vetor. Ele é uma seta, ele tem uma direção, aqui ó. Ele tem um módulo, ele tem um sentido. No caso desse vetor azul aqui, a direção dele é horizontal. O sentido dele é da esquerda para a direita. O módulo dele é o tamanho dele. E o tamanho dele a gente vai ver como é que se calcula isso. Às vezes fica mais fácil quando a gente tem uma lousa que é dividida como a nossa lousa da sala, que ela é dividida aqueles quadradinhos. Ou seja, quando a gente tem também um papel milimetrado, fica fácil. Se não tiver, a gente tem outros métodos de calcular. Então, voltando, eu tenho aqui, ó, vetor é o ente matemático, como eu falei, que nos ajuda a definir grandezas vetoriais. O vetor representado por um segmento de reta está aqui, ó, o segmento de reta. Uma retinha.
orientado que tem módulo, que é a intensidade, direção e sentido. Veja o vetor abaixo. Beleza, né? Então, voltando. Pegar aqui, vamos lá. Então, o que é o módulo? O módulo simplesmente é proporcional ao comprimento do vetor. Está ligado à intensidade da grandeza vetorial. Por exemplo, a gente vai saber que existem grandezas vetoriais e uma grandeza vetorial representada por um vetor é uma força. E essa força ela vai ter um número, né? Por exemplo, 10. Vai ter a unidade dele, que a gente vai ver que isso daqui é Newton no futuro, breve. E a gente vai ver que a força ela é representada por um vetor. Por exemplo, eu posso ter uma força que empurra alguma coisa nessa direção. O que é que pode ser essa alguma coisa? Essa alguma coisa pode, de repente, ser um caixote. Então, uma força empurrando um caixote. Que caixote é esse? Não sei. É um caixote de massa M. Caixote de massa M, a força empurra. Então, ela empurra com essa intensidade de 10 newtons, e ela empurra numa direção horizontal, e ela empurra da esquerda para a direita. Beleza? Então, vamos lá. Direção, eu já disse o que é a reta suporte do vetor e o conjunto de todas as suas paralelas. Direção, horizontal, vertical, inclinada. Essa inclinada vai ser definida por um ângulo, a gente vai ver na simulação. E o sentido, a orientação dada pela ponta da flecha, tá? Que é a ponta da flecha. A orientação daqui, mais uma vez, da esquerda para a direita. Beleza, vamos em frente. O que é que a gente tem que saber dos vetores? A gente tem que saber fazer as operações com os vetores. Por exemplo, eu tenho dois vetores aqui, ó. E esses vetores, eles são vetores paralelos e de mesmo sentido. Mesma direção e mesmo sentido. Quando ele diz que são paralelos, ele diz que ele tem a mesma direção, tá vendo? Ó? Tem o A e tem o B. Digamos, por exemplo, que o vetor A, ele tem um módulo que é igual a 2. Enquanto o vetor B, ele tem um módulo que é igual a 1. Alguma coisa. Então, quando eu tenho dois vetores paralelos na mesma direção e mesmo sentido, o que é que acontece? Eu somo a operação de soma deles, que a gente chama de resultante, ele é a soma dos módulos. Então, nesse caso, a resultante aí, ou soma, ou S, a gente também pode chamar de S, é igual ao módulo de A mais B. Então, isso daí implica que a soma dos dois vai ser igual a 2 mais 1. 2 mais 1. 2 mais 1, pelo amor de Deus, é igual a 3. Beleza? Essa é a soma de vetores. A gente pode ver isso exatamente aqui naquela simulação. Vamos ver uma simulaçãozinha, eu tenho aqui, tá vendo? Então, nessa simulação aqui, eu posso pegar esse vetor e como isso daqui é quadriculado, percebam que cada quadradinho desse daqui, ó, ele vai ser igual a 1. Se eu contar daqui para cá dá 10, se eu contar daqui dá 10 quadradinhos. Então, se eu pegar esse vetor aqui, ó, botar, opa, esse aqui eu acho, o que eu fiz? Ah, fazendo errado aqui. É esse aqui. Se eu pegar esse aqui, por exemplo, botar aqui e bem aqui, ó, eu tenho um vetor que a direção dele é horizontal,
sentido dele é da esquerda para a direita. E o módulo dele é 10. Tá aqui, ó. Aparece aqui 10, tá vendo? O valor 10. Se eu pegar ele e colocar assim, ele agora é um vetor. Vou tirar isso aqui. Ele é um vetor cuja direção é vertical. Ele é de baixo para cima e o módulo dele é 5. Beleza? Então, eu ponho esse aqui. Aí eu tenho outro aqui. Vou pegar, vou botar aqui. Ó. Bem aqui. Vou botar aqui, pronto. Esse segundo vetor aqui, o tamanho dele é 5, 10, 15 e 20. Se eu for fazer a soma desse aqui com esse aqui, é só somar os módulos. Ó. Esse aqui é 10 e esse aqui é 20. Então, se eu somo dois vetores na mesma direção e mesmo sentido, é só somar os módulos. Então, 10 mais 20, a soma vai dar um grandão, que é o quê? 5, 10, 15, 10, 20, 30, né? 30, que é exatamente o que dá aqui, ó, tá vendo? Mesmo tamanho, ó. Então, a soma desses dois dá um vetor assim, beleza? Voltando lá, em vetores, que é bem aqui, eu tenho agora que eles são paralelos de sentidos opostos. Se eles são paralelos de sentidos opostos, agora eu subtraio os módulos. Então, o que ele está dizendo aqui é que a resultante ou soma, quando esses vetores são em mesma direção em sentidos opostos, é o módulo da subtração dos dois. Por exemplo, voltando lá para simulação. Vou tirar a soma daqui. Agora, esse vetor aqui, ele é 10, só que ele é para o outro lado. Ele é 10, só que para o outro lado. Então, é a subtração. Então, é 20 menos... Opa, 12, né? Vou diminuir aqui. Tanto fazia, mas vamos lá. Vou afastar aqui mais um pouquinho para ser 10, né? Pronto, ele é 10 agora. Então, a soma desses dois, como eles estão na mesma direção em sentidos opostos, ele vai ser a subtração dos módulos. Então, vai ser 20 menos 10. Se eu clicar aqui em soma, vai aparecer um vetorzinho cujo tamanho é 10, né? Porque 20 menos 10 dá 10, que vai ser a subtração dos dois. Exatamente isso. Né? Vai ser um vetor que vai ser a subtração dos dois e ele cabe exatamente aqui. Ó. Finalmente, voltando lá para a nossa aula, existe o terceiro caso, quando eles são perpendiculares entre si. Quando eles são perpendiculares entre si, eu utilizo aqui essa formulazinha que a gente já conhece. Essa formulazinha que a gente já conhece aqui, ele tem um nome, né? O nome disso daqui é o quê? É o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Quando eles estão perpendiculares entre si, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, ó, perpendiculares entre si, quer dizer que eles formam um ângulo de 90 graus. Formando um ângulo de 90 graus. Então, indo lá para a simulação, eu tenho a seguinte situação. Ó. Eu tenho agora, eu vou limpar isso daqui. Aí eu tenho esse vetor aqui, que ele começa aqui, e ele é de afastar para cima aqui, 30, né? Não, 30. Dá de quanto aqui? 30. 30 aqui, né? Deixa eu aumentar ele aqui. 30. Grandão. Fazer ele grandão aqui. Tirar a soma. 25. Ixi, 25, né? E agora? 20. 10. Vamos fazer assim mesmo.
E esse daqui eu vou fazer outro de 10. Também. Então, o vetor resultante entre esses dois aí, que é 10 e 10, ó, eu só vou achar que ele é calculado através do Teorema de Pitágoras. Ele não deu aqui a resultante, mas a gente vai ver aqui embaixo, na regra do paralelogramo. A gente vai ver depois, daqui a pouco. Então é o seguinte, quando eu tenho dois vetores, eu consigo calcular através da Teorema de Pitágoras. Como é que eu calculo isso? Da seguinte forma. Eu tenho aqui, por exemplo, esse vetor, e eu posso pôr ele aqui, ou então eu posso pôr ele aqui, ó. Tanto faz. Então, a minha soma de dois vetores assim, ela vai ser um vetor que sai do início aqui e vai até o final daqui. Esse vetor vermelho aqui, através dessa condição aí, aqui é um ângulozinho de 40 graus, né? 90 graus, aliás, aqui, 90 graus. E eu tenho aqui um triângulo retângulo. Quando eu faço essa configuração aqui, que eu pego um, boto no finalzinho do outro, a gente viu na aula passada, o nome dessa regra aí é a regra do polígono. Regra do polígono, errei aqui. Regra do polígono. Na regra do polígono, o que é que eu faço? Eu saio daqui do final, do começo de um e vou até o final do outro. Perceba que isso daqui é um triângulo retângulo, né? Isso daqui é um triângulo retângulo, tá aqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, se eu sei o valor disso daqui, que é 10, e eu sei o valor disso daqui, que é 10, e aqui é a hipotenusa, para calcular a hipotenusa aí, basta que eu faça o seguinte. Como é que basta eu fazer? Que o A tá pequeno aqui, vou botar maior. Que o A é igual a B mais C. Só que é o seguinte, não é qualquer B, não é qualquer C. Aqui é elevado ao quadrado, aqui é elevado ao quadrado, e aqui é elevado ao quadrado, né? Então, eu sei, então, para calcular o A, porque o A é esse vermelho aqui agora, né? Que é a soma. A soma é igual a esse A aí. Então, é o seguinte, vai ser soma é igual a 10 mais 10. Só que não é só 10 mais 10. É soma ao quadrado. Está menor aqui. Quadrado. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Então, se eu continuar aqui, eu tenho que S, vou botar o quadrado depois, né? Ele é igual a 2 vezes 10. Eu vou botar o quadrado agora. S ao quadrado. 2 vezes 10 ao quadrado. Né? 2 vezes 10 ao quadrado, você quer 200. Mas a resposta disso daqui vai ser exatamente que a soma é igual, agora é a parte difícil, 10
Parte difícil agora. Eu fazer uma raiz. Opa, errei. Sim, né? Aliás, isso aí mesmo. Raiz de 2. 10 raiz de 2. Lembrando que raiz de 2, lá eu desenhar a raiz de novo. Raiz de 2. Raiz de 2. Isso daqui é igual a mais ou menos 1,41. 41. Então, 10 vezes 1,41 dá o quê? 14,1. Então, o tamanho disso daqui vai ser 14,1. Anote aí, 14,1. Aí vamos lá ver. Infelizmente, quando eu apertar aqui, soma tudo. Mas se eu apertar na soma aqui, vai aparecer esse aqui. E não é à toa que apareceu aqui em cima. Tá vendo? Ó? Quanto? 14,1. Beleza? Então, lembrem-se aí. Soma de vetores. Na próxima aula, a gente vai ver como é que faz quando for em qualquer direção. Beleza? A gente pode ver agora, para terminar aqui, aliás. Vamos tentar ver agora, ainda dá tempo, eu tenho 2 minutos. Beleza? Então, voltando para lá, ó. Isso aqui é quando eu tenho dois vetores na mesma direção, tá, perpendiculares entre si. Mas nem sempre eles são assim. Às vezes, eles estão formando um ângulo. Então, quando eles formam um ângulo, eu uso a regra do paralelogramo. E a regra do paralelogramo, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Regra do paralelogramo, ela é assim, né? E como é que é a solução? É através dessa regra chamada aqui lei dos cossenos, que vocês já devem ter aprendido como professor de matemática, né? Na lei dos cossenos, né? O nome disso daqui é lei dos cossenos, lei dos cossenos. A soma vai ser o A ao quadrado mais o B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno desse ângulo aqui. Se a gente voltar lá, a gente tem a situação. Eu vou apagar aqui para a gente finalizar a aula e eu vou pegar dois vetores que eles não estão em nenhuma daquelas três condições. Eu tenho esse que está aqui, tá vendo? E eu tenho o outro, eu vou apagar aqui a soma, né? Vou fazer assim, tá vendo? Então esses dois aí, ó, vou diminuir um pouco, esse daqui está muito grande. Pronto, bom. Então eu tenho aqui. Então se eu quiser saber a soma desses dois, dá um negócio assim, ó. Que é exatamente a tal da regra do paralelogramo. Né? A regra do paralelogramo, eu faço o quê? Tá em vermelhinho aqui. Uma retinha paralela a esse. Vou tirar aqui, vou fazer o paralelogramo sem mostrar a soma. Então é o seguinte, eu faço uma retinha que é paralela a esse, ó. Paralela a esse, que é um negócio assim. Mais ou menos, paralela a ele lá, ó. E eu faço uma que é paralela a esse, que é um negócio mais ou menos assim, paralela a esse, ó. Então, esse está paralelo a esse e esse está paralelo a esse. Por isso que o nome é paralelogramo. E a soma, ela vai ser, tentar fazer aqui de preto, um vetor que sai daqui,
Vamos aumentar isso aqui. É um vetor que sai daqui, a união entre os dois, e vai até lá. Então, essa daqui é a soma desses dois vetores. Essa daqui é a soma desses dois vetores. E essa soma aí é calculada exatamente através daquela fórmula lá da lei dos cossenos. Se eu desligar aqui, ó, e colocar a soma, vai ficar, ó, né? Se eu ligar aqui de novo e for pegar o paralelozinho dos dois, vai dar exatamente aquilo que eu tinha calculado. Esse paralelo a esse e esse paralelo a esse. Importante saber que eu tenho que saber esse ângulo aqui, né? Tenho que saber esse ângulo aí. Se eu desligar aqui, para ver se eu sei o ângulo. Não tá aparecendo aí o ângulo mais ou menos não. Tá meio estranho aqui, né? Ele me diz que dá mais ou menos 33,14. Enfim, depois a gente vê isso. Então, por hoje é só.